As meninas ontem no Meteoro também falando sobre o Nicolas Ferreira. Vamos trazer aí para todo mundo poder ficar por dentro de tudo, queridos e queridas, bonitos e bonitas, lindos e lindas. Vamos lá, gente. Deputado federal Nicolas Ferreira é alvo de representações que podem levar à cassação de mandato e até um processo criminal após ele publicar nas redes sociais uma montagem que sugere que os Estados Unidos promovam uma invasão ao Brasil para sequestrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso logo depois da invasão da Venezuela. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão Meteoro. Dai, não me deixa sonhar, Dai. Eu fico pensando, Nicolas caçado, Nicolas preso. Você tá me deixando sonhar. Sofia, assim, se a gente tivesse um congresso mais sério, o Nicolas já não estava como deputado há muito tempo. Primeiro ponto é esse, tá? O Nicolas, a gente não pode esquecer da peruca dele, da transfobia que foi naturalizada e que ele não sofreu nenhum tipo de sanção. É um ponto importante sobre o Nicolas Ferreira. No entanto, dessa vez, limite é uma coisa que o Nicolas não sabe o que é, isso é fato. Mas dessa vez, ele viu a linha do perigo e disse, vou cruzar. E não deu bom para ele, não, Sofia. Eu vou te pedir, por favor, para trazer o tweet do Nicolas Ferreira, que é caótico. O Nicolas, ele fez uma repostagem nas redes sociais de uma publicação que foi aí feita pelo Enio Viterbo, só farinha do mesmo saco, tá? Só para vocês saberem, é tudo a mesma coisa. E aí o Nicolas, a imagem, vou te pedir um pouquinho para descer a imagem, até chegar na imagem, por favor. A imagem é uma posição ali de que o Maduro, que o Lula fosse preso no lugar do Maduro. Então, a ideia, né, do Nicolas é que isso acontecesse, ou seja, entregar o país para entregar, né, que a Venezuela, que os Estados Unidos invadisse o Brasil, igual invadiu a Venezuela e sequestrasse o Lula, assim como Maduro. E aí ele publicou, né, ó Deus. E a gente tem aqui, né, o Lucas Mourão, que fala que o artigo 359/1 do Código Penal fala que negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes ou incitar qualquer deles a praticar ato hostil contra o Brasil, visando a provocar guerra ou invasão, é um crime. E tem uma pena de reclusão de 4 a 12 anos de prisão. Então, a gente tem aí o Nicolas promovendo um ato criminoso, é um atentado contra a soberania do Brasil. E, neste caso, se ele for realmente, a PGR foi acionada pelo PSOL, mais uma vez, Sofia, a PGR foi acionada pelo PSOL, porque eu acho que o PSOL é o partido que mais está fazendo a PGR trabalhar nos últimos anos no Brasil, e acionaram, né, contra o Nicolas Ferreira, e ele ficou chateado. A PGR, a gente vai ter aí uns dias, né, para a PGR responder se de fato aceita a denúncia, se vai haver investigação, mas caso haja, o Nicolas ele pode sofrer sanções, uma delas é a cassação ou até a reclusão, a prisão, caso de fato isso venha acontecer. Gente, vai que um processo do Nicolas cai na mão do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino? Não sei, estou deixando você sonhar, Sofia. Mas tá me deixando sonhar, mas eu acho que a PGR nem chega a apresentar a denúncia. É possível, mas vamos assistir o vídeo do Nicolas, porque depois ainda dessa publicação, ele resolveu gastar 2 minutos do tempo dele, e a gente vai assistir, ou seja, vamos perder 2 minutos do nosso tempo também, para ouvir o Nicolas Ferreira. Por favor, Sofia, olha só o que ele fala. Já vou começar aqui com um alerta enorme de fake news. Pessoal, cuidado, é alerta de fake news, viu? Mas vamos lá, Sofia. Galera, cadê o tal do local de fala que a esquerda tanto usa contra nós? Porque agora o venezuelano não pode falar pelo venezuelano. A esquerda quer ditar como o venezuelano. Ele já começa que ele não sabe o que é lugar de fala. Primeiro ponto, ele não sabe o que é nada que ele está falando. Mas aí ele tenta, né, dizer, não, o venezuelano está lá comemorando e a esquerda está chateada que o venezuelano está comemorando. O Nicolas, e aí o primeiro ponto de fake news é, alguns venezuelanos comemoraram, sim, assim como a gente teve no Brasil pessoas orando para pneus.
Então, assim, gente, a gente vai ter pessoas que vão discordar dos governos em todo o mundo, mas teve também um grande ato nas ruas da Venezuela contra a invasão estadunidense. Ponto. E aí, fica à vontade, Sofia, vamos lá. O venezuelano deve reagir à prisão de Nicolás Maduro. Sendo que, peraí, não foi nenhum, nem dois, nem três, nem 4 vídeos que eu vi de venezuelanos fazendo comemorando a prisão de Maduro, acordando seus familiares, acórda-te, porque Nicolás Maduro foi preso, indo para a rua, comemorar, levantar a bandeira, na Argentina, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas não. Quem sabe mesmo como os venezuelanos devem reagir agora é a esquerda. A esquerda que sempre diz defender a liberdade, agora está contrário às pessoas a comemorarem por liberdade. E eles não estão felizes somente porque os Estados Unidos, ou foi o Trump que foi lá e capturou Maduro, ou porque eles explodiram lá Caracas. Não. Sabe por que eles estão felizes? Porque eles prenderam o responsável por 36.800 vítimas de tortura e violência estatal, 18.305 presos políticos, 10.000 execuções extrajudiciais, 468 assassinatos em protestos. Que isso? 8.000 casos registrados de violações de direitos humanos, 8 milhões de venezuelanos que foram obrigados a sair das suas próprias casas. Eu vou por lá essa parte aqui por conta da Itatiaia, tá, gente? Deixa eu ir mais pra frente. Voltar para a Daiane. Mentir, mas a gente tem uma situação de conflito, inclusive, Infomoney publicou hoje que o salário mínimo caiu ainda após a invasão nos Estados Unidos. Não melhorou imediatamente, porque parece, para a gente como o Nicolas, invade que melhora. Não é assim, pelo contrário. A gente tem aí uma possibilidade, inclusive uma iminente guerra civil no país, que estava pacificado. E eu acho que toda vez que a gente fala sobre a Venezuela, eu vou repetir, Sofia, é um país que sofreu embargos dos Estados Unidos nas últimas décadas e que sofreu muito com isso. A Venezuela, basicamente, só conseguia comercializar o seu ativo mais precioso, que é o petróleo, petróleo e gás. E isso realmente dificultou muito a vida dos venezuelanos. Não é mentira que a Venezuela sofre uma sanção administrativa severa. E esses embargos, assim como aconteceu com Cuba, faz com que diversos países não possam negociar com a Venezuela. Ponto. Temos um problema gravíssimo que foi causado aí pelos Estados Unidos. Mercosul fortaleceu, a gente teve avanços na Venezuela durante alguns anos, a pandemia prejudicou diversos países, eu vi aqui alguém comentando, enquanto o Nicolas falava número de mortes em protestos, etc e tal, crises com o chavismo, o Bolsonaro matou 600 mil pessoas durante a pandemia. O Bolsonaro não queria comprar vacina. E é o tipo de gente que o Nicolas defende até hoje. Então, o principal ponto aí, Sofia, aí é o necessário que a gente entenda de fato, a PGR pode não acatar a denúncia, mas o Nicolas Ferreira, ele está promovendo, e assim como a família Bolsonaro, que queria que houvesse uma invasão dos Estados Unidos, que atacasse a Guanabara, que jogasse bomba, que contra-atacasse contra o seu Comando Vermelho PCC, ele está tentando contra a nação, contra a soberania da nação, querendo uma guerra, uma invasão e sequestro de um líder democraticamente eleito. Isso não vai acontecer, não da forma que o Nicolas Ferreira falou. O Brasil não é a Venezuela, e ainda bem que o Brasil não é a Venezuela, mas o Nicolas não pode atentar contra a soberania e a democracia do país. Isso é um perigo, alguém precisa parar o Nicolas Ferreira. Se não é a PGR, vai ser quem, Sofia? Esse é o principal ponto. Exatamente, Dai. A única coisa que eu tenho a perguntar é algo que eu já perguntei em outro corte, na verdade, mas vou repetir aqui. Qual é o país que melhorou depois de uma invasão dos Estados Unidos? Me respondam. Iraque ficou melhor depois da invasão dos Estados Unidos? Não. Afeganistão ficou melhor? Não. Somália ficou melhor? Líbia ficou melhor?
Não, não. Então, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu colocar isso aqui, né? Então, Minas tem que ser devolvida para os indígenas, devolve para o Krenak, para os Krenak. Justo. A gente falou aqui, né? O Vietnã melhorou depois da invasão dos Estados Unidos, mas foi porque os Estados Unidos perderam. Então, gente, é de uma ingenuidade achar que vai ficar melhor com a queda do Maduro. E não é querer passar pano para o Maduro, mesmo se você considerar assim, ele era um ditador autoritário, mesmo se você colocar, não, porque as eleições foram fraudadas, pipipi, popopó. Não é uma intervenção militar dos Estados Unidos que vai resolver esse problema. Porque os Estados Unidos tá cagando e andando pro povo venezuelano. Os Estados Unidos não cuida nem do próprio povo, acha que vai cuidar do povo dos outros. Então, esquece, não tem nada a ver com essa questão de vai melhorar. Não vai. A razão pela qual... Agora, por que então que o Nicolas está comemorando tanto? Porque ele vê aí uma possibilidade de intervenção no Brasil, não necessariamente uma invasão, até porque Obrigado, eu acho Elisa, querida. provável que eles tentem fazer uma invasão, um sequestro, como eles aqui no Brasil, como eles tentaram fazer, como eles fizeram de fato, né? Não tentaram, eles fizeram de fato na Venezuela. Mas é uma demonstração de que eles são dispostos a atuar. Né? Se está disposto a ir nesse nível na Venezuela, em alguma coisa aqui no Brasil eles estão dispostos a fazer. Então é isso, ele quer a intervenção aqui também. Por quê? Porque ele é um lambe-botas dos Estados Unidos que acha que vai se beneficiar, mesmo que o povo se ferre. O Nicolas não liga para o povo brasileiro como ele não liga para o venezuelano. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!